Olá, gente, boa noite. Como é que vocês estão nessa noite? Aqui em São Paulo é feriado, um super feriado. E aí, estão me ouvindo? Falem para mim, por favor. Tá tudo ok aí? Eita, que maravilha! Que maravilha! Então, bem-vindas todas vocês para a nossa última aula. Eu estava muito ansiosa. Francamente, eu amei todas as aulas, mas sem dúvida, essa é a aula mais poderosa. Eu tenho certeza, se vocês estiverem com o coração aberto, vocês vão sair daqui modificadas. Eu me preparei para isso. Olha só, vamos lá, Thaís, Lauren. Eu falei que eu consigo interagir mais com pessoas do Zoom do que do YouTube, mas todas as pessoas que estão no YouTube, eu fico grata por vocês. É isso aí, gente. Eu estou muito, muito feliz, muito animada com essa última aula. E eu queria saber o seguinte: eu sempre gosto de falar de preparação. Por que será que eu gosto de falar de preparação? Eu tive um insight hoje, eu queria compartilhar com vocês. Muitas vezes parece brincadeira quando eu falo que eu me preparei. Como foi que eu me preparei para estar aqui? Eu estou falando sobre uma situação específica. Mas quando a gente fala de preparação, quando a gente está preparado, a gente não teme. E eu me preparei para estar aqui. Como foi essa preparação hoje, né? Eu me preparei espiritualmente, né? Eu fiz oração, eu fiz o que precisava estar aqui. Eu também, nesse processo de preparação, eu fiz academia, precisava cuidar do meu físico, como foi falado na aula de ontem. E, consequentemente, vai liberando substâncias para minha mente, né? Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: por que eu estou falando de preparação de uma maneira específica? Eu falei de uma maneira específica, mas o que eu estou falando para vocês é que vocês também precisam se preparar para a vida. Nós precisamos nos preparar para a vida. Eu estou falando sobre uma situação específica, mas nós precisamos estar preparadas. Se a gente estiver preparada para a vida, a gente não vai temer e nem a vida vai pegar a gente despreparada. Então é isso. Então eu faço um convite para vocês hoje de estarem sempre se preparando. Sempre. Isso é um processo. E a gente tem falado desse processo. Eu queria saber, coloquem no chat, por favor, quem assistiu a aula de ontem. Quem assistiu a aula de ontem? Quem assistiu a aula de ontem? Pessoal do YouTube, aí se puderem me passar, eu tenho uma equipe aqui, puderem me passar quem assistiu. Quem assistiu? Oba, isso aí. Muito bom, que ótimo. Larissa, Mirna, Thaís, muito bom, é isso aí. Além de ter assistido, ela participou também. Ai, que ótimo. É isso aí. E quem não assistiu, volta lá. A gente postou no grupo do WhatsApp, já está no YouTube essas aulas. Vocês vão levar muita coisa dessa aula de hoje. Mas para vocês entenderem de fato essa aula, ela é uma sequência. Ela é uma sequência. Então, é importante estar na outra área, na outra aula, né? Na 1, na 2, para poder entender um pouco melhor e a mente expandir, como eu falo, uma expansão de mente. Eu sempre falo isso. Se puderem contar algo que vocês aprenderam de bom na aula de ontem, me falem, por favor. Me fala no YouTube também, que eu vou pedir para o pessoal reportar para mim. Pede para... É isso aí, eu quero ver todo mundo. O que foi de bom que vocês tiraram da aula de ontem?
Falem no chat, gente, participa, fica mais animado, vocês me contagiam. Falar em contagiar, não sei se vocês perceberam, no primeiro dia eu me preparei também. Eu estava com uma roupa preta. O que é que o preto significa? Como uma boa visagista, depois eu vou falar que além de visagista, hoje eu sou mentora. Eu vou contar um pouco mais da minha história no final, para vocês saberem. Mas eu me preparei nos pequenos detalhes para estar aqui. E é assim que nós temos que nos preparar para a vida. Eu gosto de falar disso. No primeiro dia eu estava de preto. Preto representa poder e autoridade. No visagismo a gente aprende. Tem a psicologia das cores, né? Então, os pequenos detalhes vão fazer diferença na nossa vida. No segundo dia, eu estava com roupa azul. Roupa azul. No primeiro dia, minha maquiagem era verde. Verde é esperança, né? Representa também frescor, a natureza. O azul representa confiança, então eu precisava transmitir essa confiança para vocês, né? E hoje eu estou de verde, eu quero trazer muita esperança para vocês, muita fé, muita esperança. E é isso. Então, olha, já compartilharam aqui o que aprenderam na aula de ontem, amor próprio e nos cuidar, o autocuidado. Isso aí. Sobre a excelência que não vem de um dia para o outro. Isso mesmo. Mas sim todos os dias nos preparando através de pequenos atos. Caramba, que virada de chave, que expansão de mente, Mirna. Parabéns. Mas sim todos os dias nos preparando através de pequenos atos positivos. Isso mesmo. Vocês vão entender hoje que espiritualidade é muito parecido com excelência. A gente vai falar hoje sobre intuição, propósito. E outra, a Larissa falou assim, não adianta cuidar de outras coisas ou pessoa e não nos cuidar direito para tudo que nós formos cuidar antes de nós. Tem uns negocinhos aqui, eu não estou conseguindo ler. Então, vai ser mal feito se a gente não cuidar de nós, porque a gente vive no automático. Primeiro, cuidamos de nós. E não é ser egoísta, não significa ser egoísta, porque vocês vão entender hoje, tem uma citação que eu vou ler para vocês, já podia ler até agora, mas não vou perder aqui a noção dos slides, mas eu poderia ler essa citação, vocês vão entender. Mas eu vou acrescentar um pouco mais o que a Larissa falou. Gente, eu gosto de olhar para o chat, eu gosto de... Que oportunidade única Deus ele tem me proporcionado de conhecer gente de todo lugar. Então, coloquem aí de onde vocês são. Se eu não conseguir ver tudo no YouTube, vê aí no YouTube. Coloca de onde vocês são. Imagina que situação fantástica eu estou vivendo de poder conhecer pessoas de todos os lugares. Isso não tem preço. Isso não tem preço para mim. E, mais uma vez, eu vou pedir para vocês, com um caderno, anotem todas as impressões, insights. Todos nós, seres humanos, temos direito a receber insights ou inspiração. Todos nós temos. E sempre que a gente receber um insight, escrevam. E hoje eu tenho certeza que vocês vão receber muitos insights. Olha só. Gente, a Thaís é de Maringá. Eu morei no Sul, hein? Eu morei no Sul também. Eu morei 3 anos no Sul e hoje você vai saber como que eu morei no Sul. Vocês vão saber tudo aqui hoje. Eu estou muito contente, não faz ideia. Essa é a melhor aula. Essa é a melhor aula. Olha aqui no YouTube, gostei muito sobre o livro. Incrível, é isso aí. E você já escolheu, né? Não ficar entre os 95%. Tem que ser os 5%. Eu escolhi a preparação. Ai, que lindo. Nossa, eu tô tão feliz. Tô tão feliz porque eu tenho visto o quanto tem tido resultado e vocês não fazem ideia. Vocês serão outras. Porque vai ter tantos insights aqui hoje, vocês não fazem ideia. Eu tenho certeza, além de tudo mais, que se vocês assistirem essas 3 aulas, vocês nunca mais serão as mesmas. E não é só assistir, é pôr em prática tudo que vai ser falado.
é meu desejo, é minha oração aqui hoje. Na aula 1, a gente aprendeu sobre despertar da consciência emocional. Na segunda aula, nós aprendemos sobre o corpo que sustenta a mulher plena. Eita, 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 eita. Isso aqui, ó, tá bom. Nossos slides agora tá bom aí. E a terceira aula, nós falamos sobre o poder da intuição. Olha, quando a gente fala intuição, ó, insights, tudo isso já está muito bem relacionado. Eu tenho preparado a mente para a mente de vocês expandirem desde a primeira aula. Não sei se vocês têm percebido, mas é isso que eu quero fazer, que vocês, a mente, ela expanda, que a nossa mente, ela cresça e a gente vai buscar o que tem de melhor. Nosso propósito interior, que é isso aí. Então, eu gostaria de deixar claro aqui, existem algumas pessoas que me perguntaram se eu era psicóloga. Quando eu terminei a faculdade de visagismo, eu pensei em fazer algumas pós, né, para poder ajudar mais pessoas, e eu entendi que a psicologia, nesse momento, ela ia me limitar muito, porque existem algumas terapias, só para ficar bem esclarecido, alternativas que eu gosto muito. Eu gosto muito de algumas terapias, inclusive uma delas me curou, do meu transtorno de ansiedade. Então, eu achei que a psicologia ia me limitar muito. Então, através de insights, eu fui entendendo que o meu propósito era ser mentora. Dentro de mentoria, da área de mentoria, eu poderia estudar várias áreas, inclusive marketing. Tem mais de 3 anos que eu estou me aprofundando pra caramba em marketing, mas não só em marketing, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Eu tento conhecer o ser humano. Eu trabalho com mulheres há mais de 30 anos e é isso. Eu entendo demais, eu tenho uma visão holística de entender o ser humano, uma visão integrada, e eu vou falar tudo isso hoje nessa aula. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa minha visão. E é isso. E eu quero agradecer o pessoal do marketing, provavelmente está aqui me ajudando. Iná, te amo, tu é top, tu tem me ajudado muito. E colocar essa minha missão de uma maneira mais clara, né? Porque eu sou muito genérica, eu gosto de explicar os pormenores, eu sou muito... E a Iná, às vezes, ela me dá uns puxões na orelha. E grata também pelo Oshima, que fez o marketing, o tráfego pago, né? Senão eu não ia alcançar tanta gente. Não é possível alcançar sem fazer isso. Existem alguns caminhos que a gente tem que percorrer e a gente tem que percorrer. A gente não deve se privar dessas coisas. A gente não deve. A gente tem que ir levando. Por isso que eu falo, temos que ser conduzidas por insight. Então, voltando para a nossa aula, esse espaço não substitui, mas eu tenho certeza, pode passar o próximo slide, eu tenho certeza que esse ambiente aqui, seria outro, mas já passou para outro slide. Esse ambiente, ele vai nos ajudar a ter um caminho de crescimento pessoal consciente, com acolhimento, verdade, ferramentas reais para fortalecer a sua estrutura interna. Então, é essa a minha missão, é o meu chamado. E o objetivo das aulas, qual é o objetivo das aulas? Nós já falamos sobre isso, né? Nós já falamos que o objetivo das aulas é despertar o seu potencial máximo, vivendo com equilíbrio, excelência e prosperidade. Nós falamos na primeira aula sobre equilíbrio. Sem isso, a gente não consegue ser excelente, que foi o que a gente falou na segunda aula, né? E depois, hoje, nós vamos falar também sobre prosperidade. Eu não sei se foi a Thaís que ela falou, eu quero ser rica. A gente vai entender o que é riqueza. Se a gente está no caminho certo da prosperidade ou simplesmente tendo dinheiro. Eu estou no caminho da prosperidade. E ele é um caminho, ele é um processo. E vocês vão entender perfeitamente sobre isso hoje. Então, o objetivo dessa aula específica é levar você desperta a se reconectar com sua essência, valores e propósito. E aí eu pergunto, quantas vezes você sentiu que mesmo fazendo tudo certo, ainda faltava algo? Quantas vezes?
Quantas vezes você sentiu? Então, vamos para cima. É isso aí. Quantas vezes você sentiu? Põe no chat. Põe no chat. Deixa eu ver. Eu tô vendo aqui no chat. Quando eu abaixo muito a cabeça, porque eu tô vendo. Eu quero conhecer pessoas de uma maneira mais próxima. É isso aí. Eita, ela falou que ela está trabalhando no mercado digital de casa, vendendo produtos físicos. Essas 3 aulas estão me ajudando demais. Já bati meus 10K em 2 meses de mentoria. E essa semana, com essas aulas, está sendo maravilhosa minhas vendas. Uau, parabéns! Você vai vender mais. E é isso aí, é meu objetivo, ajudar vocês a alcançar o máximo do potencial. E quantas vezes você sentiu que mesmo fazendo... Sentiu várias vezes, o pessoal está aqui falando. Então, o que acontece? A rotina corre, as tarefas se acumulam, mas lá dentro há um silêncio que grita por sentido e por propósito, não é isso? E se o que você está buscando lá fora, na verdade, estivesse dentro de você, aí dentro? Hoje nós não vamos falar sobre religião específica, porque a gente respeita o que as pessoas têm como religião, mas nós vamos falar sobre espiritualidade. E eu gostaria que nesse momento vocês abrissem o coração, abrissem a mente, vai ter uma expansão. Nós vamos falar sobre religião, desculpa, sobre espiritualidade, não sobre religião. Até porque espiritualidade prática vai além da religião, vai além da religião. Eu já falei para vocês que eu sou uma pessoa extremamente conectada com o nosso Deus. As pessoas falam universo, força maior, mas eu falo Deus. Eu falo Deus. E um dia eu vou falar em uma live para vocês por que eu falo Deus. Eu tenho certeza absoluta que existe um ser maior, que é nosso Pai, que está nos céus, que nos guia, nos protege e olha por nós. Então vamos entender o que é espiritualidade, ok? Que vai muito além da religião. Aqui no slide para vocês está escrito. Vamos entender, vamos seguir isso aqui, só para a gente entender. Todo impulso nobre, toda expressão de amor altruísta, que significa o próximo, todo sofrimento corajoso pelo direito, toda renúncia do eu em favor de algo superior ao eu. Isso é espiritualidade. O que é mais espiritualidade? Vamos lá. Toda abnegada devoção a um princípio, toda forma de ajuda, acompanhe pelo slide, ajuda a humanidade. Olha só, a gente está falando muito do próximo, vocês vão entender. Vai cair a ficha aqui hoje nessa aula, vai cair a ficha. A gente está falando muito do próximo, olha só. A gente vai chegar lá. E isso tem a ver com prosperidade, isso tem a ver, gente, fica ligado aí. Todo ato de autocontrole, toda verdadeira coragem de alma, não derrotada. Estou muito emocionada, essa aula me choca demais. Pela pretensão e pela astúcia, mas por ser, fazer o bem por amor ao próprio bem, isto é espiritualidade. Fechou para vocês aí? Expandiu a mente, deu uma expansão da mente e, de novo, a gente continua. Olha o que é espiritualidade. Toda abnegada devoção a um princípio. Toda forma de ajuda à humanidade, todo ato de autocontrole, toda verdadeira coragem de alma, não derrotada pela pretensão e pela astúcia, mas por ser, fazer o bem por amor ao próprio bem, isso é espiritualidade. Isso é incrível, isso é espiritualidade. Espiritualidade, nossa verdadeira meta é a consciência da vitória sobre si mesmo
e da comunhão com o infinito. Olha que coisa linda essa espiritualidade. Eu vou dizer mais. Não foi a IA que me falou sobre isso, é uma fonte incrível. Quem entrar na minha mentoria, eu falo. Quem entrar na minha mentoria. Essas 3 aulas, com certeza, é uma expansão da mente. Vão lá, assistam, vai estar lá no YouTube, vai ser para vocês. Mas eu tenho certeza que a mentoria, vocês vão entender aqui hoje, e a gente vai falar sobre isso no final, que eu tenho um grande presente, uma grande notícia para vocês aqui hoje. Então, a espiritualidade, ele impele o ser humano a conquistar as dificuldades e adquirir cada vez mais força. Sentir as faculdades desabrochando e a verdade expandindo na alma é uma das experiências mais sublimes da vida. Olha que coisa linda essa definição de espiritualidade. É completa. E aí eu pergunto, isso também não é excelência? Sabe por quê? Sabe por quê que é excelência? Olha esse slide. Olha esse slide. Pode passar. Olha esse slide. Vamos comparar espiritualidade com excelência. Pode passar. Eu quero aquele slide que tem as duas colunas falando de excelência e de espiritualidade. Vamos. Isso. Ah, tá muito pequeno. Então vamos lá, eu vou falar de novo. Trabalhar arduamente para a realização de um propósito nobre de valor. A gente está falando na espiritualidade, olha só. Ele fala assim, ó. Toda verdadeira... Não, peraí. Ele fala assim, todo impulso nobre, toda abnegada devoção a um princípio superior ao eu. É muito parecido. É muito parecido. Depois eu vou pôr esse slide lá no grupo. Eu quero, pelo menos essa parte, a definição do que é espiritualidade, do que é excelência, eu vou pôr para vocês. E na excelência, ele fala assim, ó, viver com compreensão, solidariedade, integridade com semelhante, ser honesto em todo relacionamento. E aí na espiritualidade ele fala o seguinte: toda expressão de amor altruísta, toda ajuda à humanidade, todo ato de autocontrole. E a gente vem buscar pensamento, desenvolver novas habilidades e ampliar nossa mente. Aí toda a verdadeira coragem da alma, não derrotada pela pretensão e pela astúcia. E aqui, ó, e ele buscar pensamentos e feitos bons e enaltecedores da humanidade. Ser, fazer e viver o bem por amor ao próprio bem. É isso. Isso é espiritualidade. Isso é excelência também. Então, eu quero construir um raciocínio lógico aqui para vocês. Espiritualidade não é um dogma, nem é somente sobre rituais específicos. É muito mais que isso. Existem os rituais e a gente respeita todos os rituais, né? E toda a fé. Mas não é somente isso. Ela começa no cotidiano. É como você cuida de si. Lembra que eu falei que não é egoísmo cuidar de si quando você precisa cuidar de você para você cuidar do outro? E depois vai ter uma citação hoje que vai dar uma virada de chave para vocês. Ela começa com uma transformação interna. Nós precisamos ser antes de ter. Como que a prosperidade, como que a riqueza vai vir? Nem é bom, a gente nem vai saber como a riqueza deve ser usada. Vocês já viram muitos famosos aí, não sabem o que fazer com a riqueza? Eles são ricos, mas dentro eles estão oco. Exatamente isso. Então, nós precisamos ser antes de ter. Hoje, vocês vão entender que vocês já são ricas. E se não são, a partir de hoje, vocês vão procurar a prosperidade. Sua espiritualidade não crescerá
por acaso, mas por escolha. É isso aí. Espiritualidade prática é sobre presença, intenção e verdade. Intuição, ela não é mágica, é sensibilidade afinada com exercícios práticos dia após dia. É isso aí. Exercícios práticos dia após dia. Então, intuição. Olha o que eu estou falando. Que todo mundo pode receber insight. Essa intuição, ela só é afinada, ela só é aperfeiçoada através de exercícios práticos. Na mentoria, eu ensino cada passo. Cada passo. A minha vida é um insight atrás do outro. A Isabel, ela fez uma pergunta para mim. Ela disse assim, Ana, eu tenho um pensamento muito acelerado. Tudo que nós temos pode ser usado para o nosso bem. Sabia que até os pensamentos acelerados, eu falei para ela, começa a escrever. Tem pensamentos acelerados que podem ser insights. E aí, começa a escrever. Eu também postei um vídeo falando que quando a gente escreve, a gente leva tudo para o racional. E a gente começa até a falar menos também. Porque ela falou, como que eu posso melhorar isso? Existem vários exercícios que nós podemos fazer. Vários. Pode colocar o próximo slide, por favor. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Para mim, é o Salvador Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, demonstrou por amor e nos curou. Ele nos cura. Ele nos cura. Jesus, ele nos cura, sem dúvida. Só que muitas vezes nós nos apegamos à religião e falamos assim, ó, Pai Celestial, eu vou estar lá na igreja, eu vou fazer muita coisa, mas eu não vou investir nas outras áreas da vida. Eu não vou cuidar do meu corpo físico, eu não vou cuidar da minha mente. E aí é como se a gente estivesse falando para ele, se vira, faz o resto por mim. Tem muita gente nas igrejas cuidando só do espiritual, mas muito infeliz e insatisfeita com o seu próprio corpo físico, porque não cuida nem do corpo nem da mente. E quando falo de cuidar do corpo, eu não estou falando de vaidade ou estética, como algumas pessoas podem achar. Eu estou falando do corpo, como falamos na aula de ontem, buscando saúde. E eu falei que eu falei para vocês que minha família, todo domingo a gente está na igreja. Eu não sei se eu falei, meu marido é bispo. A gente é muito, muito fiel, mas tinha um tempo na minha vida, que eu estava destroçada emocionalmente, porque eu só investia nessa área. Eu só cuidava da minha área espiritual. Eu achava que se eu cuidasse da espiritual, as outras iam dar certo, né? Mas não é assim que funciona. Eu buscava o espiritual de uma maneira automática. Muitas pessoas buscam o espiritual de uma maneira automática, como uma fuga, para esconder as frustrações das outras áreas, como o emocional destruído. A área física também fica desequilibrada. Tudo fica desequilibrado. Então é isso. Eu quero falar para vocês, mesmo dentro da religião, podemos viver e fazer coisas no automático. A partir do momento que começamos a adquirir essa consciência, que falamos ou deixamos de viver no automático, empurrando com a barriga, começamos a viver com presença, propósito e intenção. Essa aula é incrível, mas eu acho que eu não vou ter tempo para falar todas as coisas. Inclusive, eu acho que a Thaís vai entender o que eu estou falando. Tem uma citação de Marion de Romney, deixa eu tentar aqui, meu inglês às vezes falha. Ele já falou o seguinte: não podemos dar ao outro aquilo que nos falta.
Como alguém pode dar se não tem nada para dar? O alimento não pode vir de prateleiras vazias. Mas no final, eu não consigo ler essa citação toda, ele estava certíssimo. Ele falou o seguinte, que o esgotado não conseguimos apoiar quem amamos. Se não buscarmos conhecimento, não temos o que ensinar. Ele falou também que o emocionalmente carente não pode dar amor e compreensão. Então, ele também falou que o mais importante que tudo isso, o espiritualmente fraco, não pode dar orientação espiritual. Então, é isso. Ai, ai, ai. Então, o equilíbrio, ele começa dentro de nós, com intenção e propósito, mesmo dentro da religião. Não podemos viver no automático. Agora, não tem como negar que vocês tiveram uma expansão da mente. Eu tenho certeza que vocês tiveram uma expansão da mente. E agora eu quero que pare todos os slides. E agora vocês vão ficar mais confusa. Sua cabeça vai rodar pelo que eu vou falar agora para vocês. Mas prestem atenção. Eu vou explicar tudo agora. Nesse meu processo de cura emocional, prestem atenção. Eu estou falando de processo. Porque muitas vezes a gente acha que tudo é para ontem. E não é assim. Eu fui chamada... Agora é uma história pessoal e eu quero compartilhar com vocês. Porque muitas vezes a gente pensa que é importante esse processo de cura porque a gente começa a enxergar as coisas. E nesse processo de cura, de enxergar as coisas, eu entendi que muitas vezes a gente começa pelo inverso. Primeiro a gente, depois o outro. Mas as coisas geralmente acontecem, se concretiza de forma contrária. Primeiro o outro, depois a gente. Ponto. Agora eu tô deixando vocês confusas, né? Porque primeiro eu falei, tem que cuidar de você, certo? E aí, nesse processo de cura, você vai entender que para você conseguir a excelência e a prosperidade, você precisa inverter as coisas, tá? Então, a gente já entrou naquele processo de cura, certo? E a gente começa a enxergar as coisas. Epa, para de olhar para o teu umbigo e começa a fazer o teu propósito. Então, agora eu vou falar sobre propósito. Lembra que na aula eu falei que a gente ia entender sobre intuição? Até aqui agora eu estou falando de intuição. Temos que viver a cada dia sendo melhor em tudo. Muito bem, Thaís. Muito bem. E eu falei sobre intuição, insights, coisas que vão nos direcionar para fazer o bem para nós e depois para a humanidade. Então, vamos lá. Antes de terminar a faculdade, eu recebi um desafio. Deixa eu ser bem rápido nessa história. Eu tinha um projeto, eu tinha que entregar um dossiê para o meu professor, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu recebi um desafio para montar esse projeto direcionado para um público específico, usando o visagismo como ferramenta de transformação. No início, eu confesso que eu não compreendia totalmente o propósito desse projeto, mas tudo mudou no final do curso. Por isso que eu estou falando, insights, o universo vai te levando para as coisas. Deus vai te levando para as coisas. Eu recebi um convite nesse processo de cura, nesse processo de aprendizado, nesse processo de busca da excelência. Tudo mudou na minha vida, o que me tocou profundamente o meu coração. Uma líder, prestem atenção, isso é forte, da organização religiosa do qual eu faço parte, me pediu para ajudar uma mulher em depressão. Minha missão? Ajudá-la a resgatar a sua imagem. Foi aí que eu entendi. Mais do que transformar aparências, meu propósito era servir. Sim, servir. Essa é a palavra que guiou toda a minha jornada. Servir. Essa é a palavra que vai guiar a jornada de vocês rumo à excelência,
rumo à prosperidade. Nós precisávamos entender que nosso emocional deveria estar bem e equilibrado. Nós precisávamos entender que a gente precisava continuar com aquele processo de equilíbrio através da cura do corpo físico. E agora a gente está entendendo que através desses dois equilíbrios, nessas duas áreas, nós poderíamos alcançar o equilíbrio nas outras áreas, conseguindo excelência e prosperidade. Depois desse processo de cura, nós começamos a enxergar tudo de bom que a vida nos dá. Mas antes de colher os frutos da prosperidade, eu preciso falar para vocês uma coisa. Não tem jeito. Todas as áreas estão integradas para você viver uma vida plena. Não tem jeito. E qual é a grande sacada para a gente atingir a excelência e a prosperidade? Qual é a grande sacada? Agora nós vamos começar a falar de propósito. Precisamos servir. Essa é a grande sacada. Precisamos servir. Precisamos servir. Você já sentiu que tem tanto potencial, tantas ideias, mas mesmo assim parece travada em ciclos que não andam? E você não prospera? Agora eu faço a pergunta para você hoje. Quantas pessoas você ajudou hoje? Isso mesmo que você ouviu. Quantas pessoas você ajudou hoje? Sabia que você não vai ter inspiração para prosperar se não estiver disposto a sacrificar seu tempo em benefício dos outros? Seus dias podem ser incríveis se somente vocês entenderem como o universo age. Como que o universo age? Como que o universo age? O primeiro mandamento fala que nós devemos amar a Deus. E qual é o segundo mandamento? É o próximo, amar ao próximo. Se formos destrinchar esses 10 mandamentos, veremos que os primeiros 6 referem-se a Deus. Os 6 primeiros mandamentos referem-se a Deus. Os 4 é para o próximo. As escrituras falam também que disso depende toda a lei e os profetas. Tudo, tudo. Olha a grande sacada. Parabéns, serviu 3 pessoas maravilhosas. As escrituras também falam sobre isso. Mas vamos lá, vamos entender isso na essência. Vamos entender isso na essência. Quando eu fazia um trabalho voluntário no Rio Grande do Sul, lembra que eu falei que eu morei no Sul? Eu fiz 1 ano e meio desse serviço voluntário. Depois eu fui lá trabalhar com o que eu mais amava de fazer na época, que era beleza e visagismo. Eu fiz esse serviço voluntário, eu e mais ou menos 200 voluntários ou missionários. Nós tínhamos um líder responsável. Ele era americano, ele tinha 64 anos, ele era terapeuta de casais. Ele era uma espécie de mentor. Começou minha preparação aí para ser mentora de mulheres. Esse cara, ele era incrível. Eu sabia que eu ia me emocionar. Por isso que eu falei, essa aula é muito forte. Eu aprendi muito com ele, imagina. Por isso que eu gosto muito de falar sobre relacionamentos. Ele me ensinou muito. Me desculpem. Eu estava quase acabando, preciso me recompor, senão a gente não termina. De cumprir 1/4 do meu tempo designado. E detalhe, era meu aniversário. E aí, para resumir, eu recebi uma carta desse mentor. Parabéns, falou que ajudou. Olha, preciso voltar aqui para o chat para obrigada, para eu me recompor.
Obrigada, Gabriela. Você vai entender tudo aqui hoje. Você não faz ideia. Isso vai mudar a tua vida. Mudou a minha. É a grande sacada. E aí, finalmente, durante esse trabalho missionário, que foi o que aconteceu, esse mentor, esse cara, esse presidente, algumas pessoas vão entender quando eu falar alguns códigos, aqui não é código, é que as pessoas vão entender, ele era presidente, mas ele era meu mentor. Aí o que aconteceu? Vai estragar minha maquiagem, né? Mas não tem nada, é por uma boa causa. Hoje eu entendo, tem coisas melhores aqui dentro. Ele me fez um desafio. Ele disse assim, olha, daqui a uma semana é teu aniversário. No dia do teu aniversário, você vai servir com mais intensidade. Gente, eu só tinha 24 anos. Não, era 23 para 24. Eu era muito imatura. Então, eu acho que eu não poderia ter ficado mais irritada com esse mentor, com esse presidente. Eu falei, o quê? Como assim? No meu aniversário, ele está pedindo para eu servir? Perdoe minha imaturidade. Um pouco a contragosto, eu resolvi aceitar o desafio. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, no meu aniversário, 7 dias depois, quase terminando o meu dia, eu tinha 2 bolos. Quando eu servi, as bênçãos vieram. Vieram muito, dobrada. Mas eu só ia entender a repercussão disso na minha vida anos depois. Anos depois. Até hoje, eu estou colhendo os frutos daquilo. Até hoje, eu estou colhendo. Já falamos sobre intuição, propósito, agora vamos falar de prosperidade. É isso. Minhas maiores conquistas, eu quero que vocês saibam aí, onde vocês estiverem. Se é no Mato Grosso, se é em Florianópolis, se é na Paraíba. Deixa eu ver. Isso, que lindo. Olha aqui, eu estou lendo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Perfeito, Cida. Perfeito, Cida. Eita, minha maquiagem, me desculpa. Exatamente. Porém, até servir, a gente tem que servir com propósito e intenção, porque tem gente que serve da maneira errada. Em vez de a gente ajudar a pessoa se torna mais dependente, a pessoa se torna mais inútil. Por isso que quando a gente serve com intenção e propósito, a gente consegue ajudar as pessoas também a sair da mediocridade. Então é isso, servir com intenção e propósito, sem servir no automático, porque senão a gente cria cobras para picar a gente depois. Então a gente tem que servir com propósito, com intenção e com consciência. Vocês estão... A mente está expandindo aqui hoje? Eu não concluí? Pergunta, Erenilce. Então, eu estou falando de prosperidade. Pergunta aí, seja mais clara que eu vou te responder. Então, o que é que acontece? Eu achava que ser rica... Thaís, eu acho que é você. Até eu ter uma sessão de terapia que mudou completamente a minha vida. Lauren, demais, entendeu? Então, estão entendendo, estão acompanhando o meu raciocínio? Eu espero! Gente, eu vou fazer live toda semana. Vocês estão convidados. Porque eu vou falar tudo. Eu não escondo nada. Eu recebi hoje uma mensagem no WhatsApp de uma cliente. Ela falou, Ana, você é incrível. Você fala tudo. Eu falo tudo. Às vezes eu sou até mal interpretada. Mas, assim, eu tenho me poldado mais. Mas eu ajudo muita gente. Eu tenho uma cliente minha que ela falou assim, Ana, você nasceu para dar um gás na mulherada. Ah, não, eu ganhei os 2 bolos. Depois que eu servi aquele dia, lá naquele período, deixa eu falar aqui para você. Eu ganhei 2 bolos de aniversário. Imagina só, de manhã cedo, na hora que eu decidi servir as pessoas com intensidade, eu nem pensei, passava na minha cabeça que eu ia ganhar bolo de aniversário. Eu ganhei como recompensa no final do dia. Espero que agora tenha sido clara.
Então, vamos falar sobre prosperidade bem rápido. Eu achava que ser rica era ter muita grana. Não é só isso, não é só ter dinheiro. Vamos lá. Quando eu fui para uma sessão de terapia, e aí minha visão sobre riqueza mudou completamente. Durante esse processo, eu estava com uma psicóloga para fazer desenvolvimento pessoal, né? Buscando melhorar minha vida, da minha empresa. Eu contei para ela com toda sinceridade no meu coração. Eu disse assim: fulana, meu maior desejo é ser rica. E ela me respondeu com calma, porque ela já me conhecia, a gente estava fazendo lá aquela terapia há muito tempo de desenvolvimento pessoal. Ela disse: Ana, você já é. Eu falei: eu já sou? Na hora eu estranhei, e ela continuou: você tem uma família maravilhosa, cuida da sua espiritualidade, pratica exercícios físicos de alto impacto ainda. Ela falou: se alimenta bem, ama o que faz, está sempre aprendendo, crescendo. O que mais você quer? Aquela conversa me despertou. Percebi o quanto eu focava no que faltava, sem enxergar o quanto eu já tinha. Ela me ensinou que eu não era pobre, eu era ingrata. A verdadeira riqueza está em viver em equilíbrio. Ela falou para mim: você já é próspera. Isso é prosperidade. Hoje eu entendo, ser rica é um processo. É viver com propósito, gratidão e consciência. E o dinheiro, eu quero. Quem não quer aqui? Vocês querem dinheiro? Ele é só uma consequência dessa evolução, é só uma consequência. Mas tudo deve ser feito de uma maneira organizada. Tudo deve ser feito de uma maneira organizada. Se a gente busca o espiritual de uma maneira automática, as coisas vão vir de uma maneira automática. Então, eu quero falar rapidamente para vocês. Quem cuida do físico, a gente já sabe que melhora o emocional. Com o emocional melhorado, seu espiritual é aguçado. É aguçado. E o poder da intuição da mulher plena é aguçado e começa a viver de uma maneira plena, presente, presença plena que a gente fala. Isso é psicologia. A mulher plena, ela tem que viver com intenção, com propósito e presença, equilibrando e prosperando em todas as áreas da vida. E agora, quem sou eu? Eu sou Ana Sobreira, mulher, filha, esposa, mãe e mentora de mulheres que desejam despertar uma vida de excelência, prosperidade, equilíbrio nas 5 áreas da vida emocional, espiritual, física, intelectual e social. Eu tenho uma cliente incrível, ela falou para mim: Ana, você tem o dom de dar uma carga de energia na mulherada. Um gás. Sim, essa é a minha missão. Minha outra cliente, ela é uma fisioterapeuta, ela é professora de pilates, ela gosta também dessa, como que fala, menina, essa ciência integrativa, né? Eu também gosto. Ela disse algo que me marcou profundamente: poucos seres humanos conseguem enxergar o outro de forma integral, mas você consegue, Ana. Isso me fez perceber o quanto essa percepção é rara e valiosa. Essa é minha verdade. Essa minha cliente, ela também me disse: você tem um dom. Nem todo mundo enxerga as pessoas de forma tão completa. Eu sou grata por esse dom. Eu sou muito grata por esse dom. E esse meu dom é para abençoar a vida de outras pessoas. Eu sou visagista, graduada e carrego comigo mais de 30 anos de estudo e desenvolvimento espiritual. Eu mergulhei nos últimos 6 anos no desenvolvimento
humano e também no desenvolvimento com os maiores mentores do Brasil. Hoje eu estudo com os dois. Na minha opinião, são os melhores. E eu estou nessa constante busca do aprendizado, do desenvolvimento, da excelência e da prosperidade. Eu quero convidar vocês a virem comigo. E com esse dom genuíno de influenciar, transformar e impactar a vida, eu já ajudei diversas mulheres a se reconectarem com a sua melhor versão. E o que me trouxe aqui, o mais importante dessa jornada, é que minha jornada não foi fácil. Não foi fácil. Eu enfrentei, como foi falado na primeira área, crises emocionais intensas, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome de burnout. Cheguei ao fundo do poço, mas com apoio, conhecimento, fé, me reconstruí e me tornei a melhor versão de mim mesma. Além disso, eu vivi algo que me marcou muito, para me finalizar tudo isso. Eu vi mulheres da minha própria família sendo emocionalmente destruídas por homens tóxicos. E foi aí que nasceu em mim uma missão: empoderar as mulheres. Não como um grito contra os homens, porque existem muitos homens bons. E eu sou grata por eles. Sou muito grata. Eu sou grata por meu marido, eu sou grata por líderes, eu sou grata por pessoas que já passaram na minha vida. Mas como eu não estou aqui, né, como empoderar as mulheres, não como um grito contra os homens, porque existem homens bons, mas como um ato de amor e consciência para que nenhuma mulher precise passar pelo que minha mãe e a minha irmã passaram. Se com o meu trabalho eu conseguir despertar e fortalecer mulheres para se valorizarem, se curarem e se libertarem, então a breve vida da minha irmã terá valido a pena. E a sua morte, ela não terá sido em vão. Essa é a minha missão. Esse é o meu porquê. Eu espero que tenha dado para entender. E eu quero convidar vocês. Em agosto começa a minha mentoria, onde teremos 8 encontros, 4 semanais e 4 quinzenais. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Não pode deixar essa oportunidade passar. Eu recebi essa missão, esse chamado para empoderar mulheres que querem prosperar, prosperidade e equilíbrio. Certamente, essa é uma única chance, pois nós estamos fazendo uma grande promoção. Para as primeiras 20 pessoas que entrem agora, ou até a meia-noite, estamos com essa super promoção de 50% de desconto. O que vocês viram aqui hoje não é nem um quinto do que a minha mentoria tem. Essa preparação não foi agora. Essa preparação não foi por acaso. Não foi por acaso. Eu falo para o pessoal do marketing não faz parte da minha religião, não faz parte, mas eu falo para ela, Iná, é meu chamado, é meu propósito. Meu marido falou, você é doida, o que você está fazendo? Eu ganho muito bem trabalhando na área da beleza, visagismo, e eu me preparando todo esse tempo, esses quase 6 anos, me preparando para ser mentora, e ele falou, o que as pessoas te respeitam, te indicam, te fazem isso? Eu falei, eu tenho que achar algo maior, um chamado, uma missão. E é por isso que, em vez de cobrar 1.200 pela mentoria em grupo,
Eu estou fazendo uma promoção, porque eu sei que é um chamado, é a minha missão de empoderar mulheres. Apenas 12 vezes de R$ 50, 50,03 ou 489 à vista. Imagina o que você faz com esse valor, imagina o que você vai ter numa mentoria com toda essa experiência de vida, com todo esse preparo, com toda essa intuição feminina que eu tenho, que não vem de mim, mas que vem de Deus. E quanto você acha que vale para começar a conquistar a vida que você quer e você merece? Quanto você acha? Imagina só, R$ 50, eu vou no salão, eu faço uma escova, eu faço a unha. Eu não faço quase nada, ainda mais com essa inflação. Mas se a gente parar e não tomar uma decisão agora, sabe o que te limita? Você mesma. Você mesmo te limita. O mundo está à espera de uma conquista grandiosa, de você ser excelente, de você prosperar. E aí podem me perguntar, por que você não faz isso de graça? Porque se eu fizer de graça, eu não vou atingir tanto de pessoas que eu quero atingir. Eu sei que a minha missão é grande, maior do que a gente pode entender. A sua missão também é grande. Eu quero te ajudar a enxergar teu propósito, tua missão. Quando eu falei esse valor para a minha equipe, com todo o investimento que eu já fiz, eles falaram, você é louca. Falei, eu não sou louca. Eu quero ajudar o máximo de mulheres. E depois vocês vão me ajudar a ajudar outras mulheres. E aí vai ser uma corrente infinita. Eu quero ajudar as mulheres a se empoderarem. Eu escolhi a preparação. E você aí? Você vai escolher o quê? Ficar parada? Ficar estagnada? Sem sentido, sem propósito, vivendo no automático? Ou vai tomar uma decisão agora de entrar para a minha mentoria e mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que estão ao teu redor? Sem uma cura emocional, não conseguimos nos conectar com a nossa essência, muito menos com algo maior. Muito menos com algo maior. Minha mentoria em grupo, ao vivo, vocês têm acesso ao meu grupo privado de dúvidas, análise minuciosa de suas metas, consultoria visagista em grupo também, no final de tudo, quando vocês já estiverem plenas. Vou dar também a consultoria de cores, por isso que eu falei sobre cores. Cores não é misticismo, isso é psicologia das cores. A gente aprende dentro do visagismo. O que eu ensino, tudo tem base científica, né? E bônus, um acompanhamento pessoal online para desenvolver estratégia de cumprir todo o plano. Eu vou dar, se vocês estiverem dispostas a se darem essa oportunidade, eu vou dar muito mais. O primeiro passo é vocês decidirem. Eu não consigo fazer se vocês não decidirem. Vocês precisam decidir. Sair do automático e viver uma vida plena. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Quem vem comigo nessa jornada? Se vocês quiserem entrar para a minha mentoria, através desse QR Code, vocês têm acesso à vida que vocês esperam. Não deixem para amanhã. Essas 20 pessoas com esse valor é até a meia-noite de hoje. Não deixem essa oportunidade passar. Eu tenho certeza que vai valer cada centavo se vocês estiverem dispostas a mudar a sua vida. Nós vamos deixar
QR Code no grupo também. Quem está disposta agora, nesse momento, a começar essa jornada? Imagina o que vocês vão receber nessa mentoria. Coloca no grupo do WhatsApp, eu quero. Quem está disposta a entrar? Vocês não fazem ideia o que espera. Coloca no grupo, eu quero, e eu vou entrar em contato com vocês. Não esqueçam, são 20 pessoas. Minha mentoria premium, ela é 6 meses. Eu tenho 12 encontros, que cada encontro é quinzenal. Essa mentoria premium, você tem acesso só a mim. Ela custa R$5.000. R$5.000 durante 6 meses. Eu vou te orientar, dar passo a passo do que me ajudou a ter essa excelência, esse equilíbrio e essa prosperidade em todas as áreas. Passo a passo. Eu vou te guiar nessa jornada. Eita, isso aí, Thaís, vai lá no grupo e fala, eu quero. Você está no grupo do WhatsApp? Ó, a Thaís, você precisa começar essa jornada, Thaís. Vai dar muito certo. Não deixa passar, é sua grande oportunidade. Tem mais, eu vou dizer para vocês. Quando eu abrir essa nova oportunidade, não vai ser mais esse valor, podem ter certeza. Não tem como. O marketing me mata. Tudo tem que ser com ordem. Aproveitem. Façam o que vocês puderem agora. Faça o que vocês puderem agora. Tenho certeza que vai valer a pena. Eu queria saber de vocês quem foi essa virada de chave. Nós temos que terminar. Já eu não posso passar, já passamos 5 minutos. Eu sou muito grata por tudo que vocês puderam estar aqui. Eu sou muito grata por... Obrigada, não foi muito maravilhoso. Tenho certeza, se você aplicar tudo que foi falado aqui, a sua vida já vai melhorar e muito. Mas se você tiver a minha mentoria, Thaís, vai ser muito melhor. Faça de tudo. Eu tenho certeza que vai valer cada centavo. Assistam as aulas de novo, assista a aula 1, a 2, a 3, tá? E eu vou pedir que amanhã vocês façam uma lista. Esse é um exercício, tá? O exercício de hoje sempre tem que ter um exercício prático. Lembra que eu falei ontem que vocês precisavam fazer caminhada? Então, a partir de hoje, vocês vão começar a fazer uma lista. Uma lista. É como se fosse uma lista de oração. Na verdade, vocês vão perguntar quem são as pessoas que você vai ajudar naquele dia. Se o insight ou a inspiração não vier na hora, continue fazendo sua lista. Vocês vão fazer uma lista das coisas mais importantes que vocês vão fazer no dia. Vamos lá, vocês vão enumerar pela letra a mais importante, pela letra B, a segunda mais importante, a C sucessivamente. Naquele dia, quando vocês cumprirem todas a vocês vão se sentir muito bem realizadas, porque vocês cumpriram a prioridade, tá? Mas o mais importante nessa lista, vocês vão saber quem são as pessoas a ajudar. Quando vocês começarem a fazer isso, grandes oportunidades na vida de vocês, grandes oportunidades surgirão. E vocês farão com que essas pequenas atitudes, vocês vão receber inspiração para prosperar em suas vidas. Eu tenho certeza. Essa foi uma promessa que eu recebi. E eu tenho certeza que vocês também podem receber essa promessa, porque isso é real. É assim que funciona. É assim a grande sacada. E aí, eu finalizo aqui todo esse conhecimento, toda essa intuição. E eu só tenho que agradecer que vocês estarem aqui. E
vai lá no grupo do WhatsApp de novo, e põe lá, eu quero, que aí nós vamos entrar em contato com vocês, tá bom? Para participar dessa grande mentoria. Se cuidem. Muito obrigada. Vocês me permitem fazer uma oração agora, que agora vocês entenderam sobre o que é espiritualidade. Vocês me permitem para finalizar? Eu vou fazer, então. Se vocês puderem fechar os olhos, pensar em Deus ou na força maior, eu fico grata. Ficou bem claro, Lauren? Ficou bem claro? Que ótimo, que ótimo. Eu vou fazer uma oração para que nossa mente possa ficar mais clara ainda. Querido Deus, Pai Celestial, nós agradecemos por essa imensa oportunidade de estarmos aqui com pessoas tão especiais de todos os lugares. Nos permita, Pai Celestial, conhecer mais pessoas para que nossa influência boa possa ir até essas pessoas que estão precisando e clamando por nossa ajuda. Nos ajuda, Pai Celestial, a fazer diferença na vida dessas pessoas, auxiliando-as cada dia, como se fosse as tuas mãos na terra. Nos ajuda, Pai Celestial, que a nossa vida tenha mais propósito, que a gente possa encontrar o nosso caminho do equilíbrio, da excelência e da prosperidade. Abençoe a mente e o coração das pessoas que estiveram presentes nessas 3 aulas, para que sua mente possa ser mais expandida, para que elas possam entender os teus caminhos e os teus propósitos e saberem que elas podem mais, que elas podem conseguir a excelência, porque tu é excelente. Que elas possam conseguir alcançar o equilíbrio no seu emocional, que tem muitas pessoas gritando por ajuda, Pai Celestial, nesse mundo caótico e confuso. Mas o Senhor nos deu as ferramentas certas para a gente curar nossa vida e ajudar os outros a se curarem. Nos ajuda a ser instrumentos em tuas mãos. Nós te amamos. Abençoe essas pessoas de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos e obrigada por estarem aqui. Amém, obrigada. Obrigada, Erenilson. Eu espero que tenha gostado. Sim, gostei muito. Que ótimo, que ótimo. Então, faça de tudo para você participar da minha mentoria. Imagina o que você vai aprender lá. Isso aqui é só um quinto. Isso aqui é só um quinto. Lá tem coisas imensas e grandiosas. Vai lá no grupo do WhatsApp e fala, eu quero. Só isso. E a grande mudança na sua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor vai mudar. É isso aí. Um grande abraço e agora eu encerro, tá bom? Obrigada por estarem aqui todo esse tempo. Curta, gente, vai lá, eu vou também mandar o meu contato no Instagram, no YouTube. Curta e compartilhe essas aulas para quem precisa desse auxílio, para quem precisa de ajuda emocional. Vai lá, gente, vamos fazer um pouquinho, pequenos atos de bondade, já começa a prosperar a nossa vida. Pequenos atos. Tem muita gente aí fora precisando disso. Ajuda quem pode. Ajuda quem pode. É isso aí. Um beijo a todas. Se cuidem e até nossas próprias. Vamos fazer muita live, vamos conversar muito. Vai ser ótimo. Se cuidem aí. Até mais. Tchau.